Ah, pronto. Boa tarde. Rapaz. Ela apertou o botão antes aqui e tem que esperar a live começar ali no Instagram. Até ele acostumar, gente, vocês vão ver milhões de vídeos com essa introdução dele. Tem que esperar. Tá? É, lógico, né? Então, né? Começa primeiro lá, depois põe aqui que é imediato, né? Mas é isso, gente. Boa tarde. Estamos gravando hoje, dia 28/8/2025, né? Vamos finalzinho do mês de agosto, né? Para quem usa o nosso calendário, estamos no início do mês de Elu, um novo mês, né? Hoje é quinta-feira, tá quentinho hoje, gostoso aqui em São Paulo, pelo menos de tarde, né? Estamos com 25 graus, estamos aqui no monte, né? Como quem já segue a gente sabe que estamos aqui no jardim de oração, que é o jardim da nossa casa, e o monte é a parte mais alta, né? E papai pediu pra gente dar continuidade agora. Na live eu consigo mudar o vídeo para eles verem um pouquinho. Pera aí, ó. Então vamos aguardar. Olha lá. Olha lá. Que bonitinho. Pronto. Essa é a vista que a gente tem aqui quando tá gravando. Uhum. Deixa eu arrumar de novo. Pronto. Então é isso, gente. Dá continuidade aqui, capítulo 46 do livro de Gênesis, né? A história de José. Que então os irmãos dele avisam o pai, né? Seu filho está vivo. E o pai fala, o último versículo do capítulo 45 é Jacó dizendo: já chega, meu filho José está vivo, eu quero vê-lo antes de eu morrer, né? E aí Jacó partiu com tudo que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, o seu pai. Naquela noite Deus falou com ele numa visão e chamou assim: Jacó, Jacó? Estou aqui, respondeu ele. Deus disse: eu sou Deus, o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para essa terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Então, esse versículo é uma resposta para muita gente que tem uma narrativa diferente dessa história e que, como Salomão escreveu lá em Eclesiastes 12:13, lá no final, opiniões tem várias. Verdade. Mas para quem segue Deus e o obedece, a primeira coisa que ele fez foi agradecer aonde? Aonde ele construiu o altar em Berseba, antes de seguir viagem, né? E Deus o tranquilizou. Por quê? Porque tudo estava dentro do plano de Deus desde o início. Porque algumas pessoas têm a percepção de que a história de José, quando ele vira governador, que não necessariamente é uma vitória, mas uma derrota, porque ele se misturou com os egípcios, sabe? Mas se fosse assim, Deus não teria dado os sonhos que deu ao José, né? E também não estaria abençoando a ida de Jacó para lá. Então, e muito menos em cada local onde José se instalava ou instalavam ele, né? Porque ele era escravo e prisioneiro. Ele prosperava o local, porque não era o local, era a bênção que estava sobre ele. Exato. Né? Então Jacó ele partiu de Berseba nas carretas que o rei do Egito havia mandado. Os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e seus filhos pequenos. E assim, quando Deus tem um plano, até o inimigo obedece, né? Oi, Márcio, seja bem-vindo. Eu tô no seu perfil ao vivo, tá? Não no meu. Agora que percebi. Então, sim, assim como, por exemplo, quando o povo de Deus estava lá preso na Babilônia e ia voltar,
o Senhor fez os reis da Pérsia ajudarem a reconstruir o templo, Sim. né? Ciro, Artaxerxes, Dário, enfim. Então Jacó e todos os seus foram por Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e seus descendentes, são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi; Simeão e seus filhos, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã; Levi e seus filhos, Gerson, Coate e Merari; Judá e seus filhos, Selá, Perez e Zera. Os outros 2 filhos, Er e Onã, haviam morrido em Canaã, né? Os filhos de Perez foram Esrom e Amu. Issacar e seus filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Zebulon e seus filhos, Sered, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Dina. Os descendentes de Dina ou Diná, enfim, é que tá sem acento aqui. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Número sugestivo. Né? Gade e os seus filhos, Zifião, Agui, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Aser e os seus filhos, Imna, Isvi e Berias, e a irmã deles, que se chamava Sera. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu a sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, tinha lhe dado 2 filhos, né? José e Benjamim. Os filhos de José com Asenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Asenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Que mais? Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e seu filho Uzim, Naftali e seus filhos Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu a sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Então Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gozém. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, gente, imagine esse encontro. No mínimo, né? O Carlos Bertolotto. Oi, Carlos. Grande, Carlos. Seja bem-vindo. Então, quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Né? Também já era mais de 20 anos, acho, né? Sem se ver e achando que estava morto o filho. Então Jacó disse: já posso morrer. Agora que eu já vi você, eu sei que você está vivo. Né? Depois José disse aos irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai que moravam em Canaã vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e que vocês são e que cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo que tem. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Então José foi dar notícia ao rei e ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã. Kowalski, seja bem-vindo. Estamos lendo aqui o livro de Gênesis, capítulo 47 já.
Então, o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã, estão na região de Gozém, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei, e o rei perguntou: qual que é o trabalho de vocês? E eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. E o rei disse a José: agora que o seu pai e seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó. Então olha a credibilidade de José, né? Sim. Depois José levou Jacó ao seu pai e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou: qual é a sua idade? Jacó respondeu: eu já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei, o turco. Ah, Pedrão, grande Pedro. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramassés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedades deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José juntava todo o dinheiro e levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. E José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos. E em troca ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Oi, Cida, lindona. Cida, que bom ter você aqui. A gente está lendo, Cida, capítulo 47 de Gênesis, estou aqui no versículo 19. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos. E assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos e assim eles tinham o que comer. Ela falou: boa tarde, paz, vou acompanhar enquanto descanso. Ok. Que bom. Então José disse ao povo: agora vocês e suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, deem a 5ª parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. E eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje,
A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei, só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. O Lúcio Bressa. Opa! O último pedido de Jacó. Então, os israelitas, eles ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José. Aí a promessa de Deus, ó. Né? E disse: se lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa. Era a tradição de promessa, né? Daquela época. E jure que será fiel e honesto comigo nisto que eu vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José respondeu: eu farei o que o senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. E José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Algum tempo depois, disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E alguém foi dizer a Jacó: seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço, se sentou na cama, né? E aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Que era Betel, né? E ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei essa terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus tanto como Rúben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Peraí, eu vou ler de novo. Jacó continuou dizendo a José: agora os seus filhos, Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Né? Esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Rúben e Simeão, que são os mais velhos de Jacó. Né? Se você tiver outros filhos, eles serão seus. E por serem irmãos de Efraim e Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efratá. Eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efratá é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. E Jacó disse: ponha-os perto de mim para que eu lhes dê a minha bênção. Né? Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele e ele os abraçou e beijou. E Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os 2 do colo do seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida, pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais, Abraão e Isaque, serviram, abençoa a esses rapazes
Abençoa-os, ó Deus. Tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes nesse mundo. José não gostou quando viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés. E explicou: Não, pai, assim não. Esse aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: Eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. É Deus que escolhe, né, gente? Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: Que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés e disse a José: Como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. E Jacó chamou seus filhos e disse: Fiquem em volta de mim e eu lhes direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Rúben, você é meu filho mais velho. Você é minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos. Com as suas armas praticam violências. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte nas suas reuniões, pois no seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel. Eu os espalharei no meio do seu povo. Judá, os seus irmãos o louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho quando mata sua vítima. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro de rei. O cetro de rei, né? E os seus descendentes sempre governarão. Olha, ó, apontando para Jesus já. As nações lhe trarão presentes, os povos lhe obedecerão. Ele amarra o seu jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho cor de sangue. O Né? leão de Judá. Exatamente. O sangue de Jesus derramado. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho. E sim, os olhos de Jesus são vermelhinhos, gente. Sabe? Cor do fogo. Coisa mais linda. Os seus dentes estão brancos de beber leite. Então é isso que ele tem a dizer sobre Judá. Zebulon morará no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sedom. Issacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom e agradável para descansar, ele se abaixou para que colocassem a carga nas suas costas, e sem reclamar trabalhou como um escravo. Dan governará a sua própria gente. Será como as outras tribos de Israel. Dan será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho, que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro.
Ó Senhor meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Asser produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naftali é como uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ele dá muita fruta, e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos o atacam com violência e o perseguem com seus arcos e flechas. Porém, o seu arco ficou firme, e os seus braços continuaram fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. O Deus do seu pai ajudará José, e o Todo-Poderoso lhe dará bênçãos, bênçãos do alto do céu, bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas nos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. E Benjamim é como um lobo feroz. De manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai disse aos seus filhos quando os abençoou, e cada um deu uma bênção, e a cada um deu uma bênção especial. Então Jacó deu aos filhos a seguinte ordem: Eu estou para morrer e me reuni com meu povo no mundo dos mortos. Sepultem-me onde estão sepultados os meus antepassados, na caverna que fica nas terras de Efron, o Eteu, em Macpela, a leste de Manre, no país de Canaã. Abraão comprou de Efron essa caverna e o terreno onde ela fica, para ser a sepultura da família. Ali estão sepultados Abraão e Sara, a sua mulher, Isaque e a sua mulher Rebeca, e ali eu sepultei Leia. O terreno e a caverna foram comprados dos heteus. Quando acabou de dar essa ordem aos filhos, Jacó deitou-se de novo na cama e morreu, indo reunir-se assim com seu povo no mundo dos mortos. José se atirou sobre o pai. De onde está tirando? Chorando e beijando seu rosto. Ele deu ordem aos médicos que estavam ao serviço para embalsamarem o corpo de seu pai, e assim eles fizeram. Gastaram 40 dias para fazer isso, o tempo normal para embalsamar um corpo, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Quando passou o tempo do luto, José falou com os altos funcionários do palácio do rei do Egito e disse: Façam favor de levar ao rei a seguinte mensagem: Quando meu pai estava para morrer, ele me fez jurar que eu o sepultaria no túmulo que ele mesmo preparou no país de Canaã. Por favor, deixe-me ir sepultar o meu pai, que depois eu voltarei. E o rei respondeu: Vai e sepulte seu pai como ele fez você jurar que faria. E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, os altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Foram também as famílias de José, dos seus irmãos e de Jacó. Deixaram na terra de Gozém somente as crianças pequenas, as ovelhas, as cabras e o gado. Também foram homens a cavalo e em carretas, de modo que o grupo era muito grande. Quando chegaram a Atade, que fica a leste do rio Jordão, fizeram uma cerimônia de sepultamento num terreiro onde o trigo é malhado. Ali choraram muito alto durante 7 dias. Quando os moradores de Canaã viram tanta gente chorando, disseram: Como é impressionante o choro desses egípcios! Por isso puseram naquele lugar o nome de Abel Misraim. Em hebraico, só parecido com a frase que quer dizer choro dos egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram com seu pai tudo o que ele havia ordenado. Eles levaram o seu corpo até Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, a leste de Manre, no terreno que Abrão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser a sepultura da família.
Depois do sepultamento, José voltou para o Egito com os irmãos e com todos os que o haviam acompanhado. Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado de seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo. Isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito. Então, assim, só uma observação. A gente só espera das pessoas aquilo que nós somos. Então, os irmãos acharam que eles iam fazer mal porque eles ainda tinham mal dentro deles. Né? Mas José já tinha entendido todo o plano de Deus e pôde tranquilizá-los. Foi muito importante isso aqui que ele falou, né? Que era verdade o que eles planejaram, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que eles estavam fazendo, que é salvar muitas vidas. Então José ficou morando no Egito, ele e a família de seu pai. José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Ele também pegou no colo, como membros da família, os filhos do seu neto Maquir, que era filho de Manassés. E certo dia José disse aos irmãos: eu vou morrer logo, mas eu estou certo que Deus virá ajudá-los e os levará deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu à sua gente que fizesse um juramento. Ele disse: eu estou certo de que Deus virá ajudar vocês. Quando isso acontecer, levem o meu corpo com vocês. E José morreu com 110 anos, o seu corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Assim acaba Gênesis. Bom, esses últimos capítulos, né, de Gênesis que consolidam e finalizam a história de José, dá para entender um pouco do que é eu estou tentando achar palavras mais adequadas, né? O que é, vamos colocar num tabuleiro, vai? O que é o jogo do bem contra o mal? Nós estamos em cima do tabuleiro. Deus move as suas pedras e o inimigo move as pedras dele. Muitas vezes, Deus tem que fazer jogadas estratégicas e arriscadas, que eventualmente podem perder. É um jogo de xadrez, vamos lá? Podem perder algum peão. Para que, de repente, aquela brecha aberta dê a oportunidade de alcançar algo maior. E quem sabe um checkmate. Esse checkmate já está escrito em Apocalipse. E o inimigo está se debatendo. E assim como lá atrás, muitas vezes Deus dá uma de não estou entendendo, sabe? Vamos fazer de conta que ele não está entendendo. E ele joga uma pedra ali. Usa um jogador estratégico que foi
que fez uma aliança com ele exatamente para aquilo, para entregar a sua vida em nome e para a honra dele, porque ele cuida da eternidade. A vida aqui é temporária. E muitos se prendem a essa vida e falam aquela frase que todo mundo diz: por que Deus deixou acontecer isso? A pessoa era tão boa. Sim, vamos dizer, ela era tão boa que ela fez uma aliança com Deus para entregar a vida carnal dela para ele, para que o inimigo achasse que ele estava ganhando. Verdade. Então, muitas vezes acontece isso, inclusive com anjinhos que chegam no mundo e vivem pouco tempo. Estou dizendo isso porque a gente tem o nosso testemunho, aonde ele virou para nós. Eu estou dizendo, ele virou para nós e disse: nunca mais digam perdi, vocês me devolveram e ele está aqui nos meus braços, porque a aliança que eu tinha com ele, aquele que vocês me devolveram, era para curar a ferida aberta que existia em vocês, e que ele, nesse testemunho de vocês, servisse para que alcançasse muitas vidas. Não foi só para vocês. Igual José, falando para os irmãos. Ele entendeu o plano de Deus na vida dele, coisa que ele só tinha um sonho de criança, que contou para os irmãos que, nossa, com dor de cotovelo queria matar ele. O protegidinho do papai. E como quiseram matar o Ralfinho também, né? Nosso filho. Muita perseguição durante a minha gestação. Então, muitas vezes a gente não entende os planos de Deus, porque a gente olha só para o nosso umbigo. Só para o nosso sofrimento. Só para o nosso sofrimento. Quando a gente precisaria ter empatia de olhar o todo e ver quantos estão sofrendo no mundo, enquanto muitos que poderiam fazer alguma coisa não movem um dedo. E ainda dizem: se Deus é tão bom, por que ele não faz algo para melhorar? A minha vida tá boa, a de vocês não tá, porque vocês não fazem nada. É fácil apontar o dedo para o outro, né? Quando a gente tem uma vida mais acomodada e tranquila. Aparentemente. Porque a matéria, assim como está escrito ali, né? Olha a estratégia de Deus. Ele tirou o filho da promessa de perto daqueles que poderiam fazer mal. E aparentemente levou ele para uma terra onde ele era prisioneiro e escravo. Mas ele estava protegido na prisão. Ninguém podia fazer mais mal do que aquilo para ele. E aonde ele pisava, prosperava. Até o chefe dos carcereiros deixou ele como o responsável pela carceragem. Por quê? Porque ele não precisava fazer mais nada, estava tudo certo, não dava mais BO nenhum. E ele falou: esse garoto aí é bom, deixa as coisas com ele, porque o meu trabalho ficou tranquilo. E a confiança é: aqueles que servem a Deus não precisam prestar conta para ninguém, porque eles prestam conta para Deus, porque eles sabem que Deus está olhando cada pensamento dele, cada respirar dele está sendo cuidado por Deus. E aí, quando a gente tem medo dos homens e daquilo que eles vão dizer sobre nós, abala a sua fé e você perde a promessa. Muitos perderam a promessa
na boca de receber. Por quê? Porque o inimigo no final te estrangula de todas as para as formas. coisas mais escabrosas E que para as existem. pessoas mais próximas, né? E aí você fica se perguntando, será que eu estou louco? Será que eu estou escutando de verdade Deus? Será que isso tudo que eu estou fazendo e o que eu estou abdicando tá certo? Tá dentro do plano de Deus? Deus não é bom e vai deixar faltar alguma coisa? O que a gente pode dizer para você é, quando a gente está numa casa dividida, tudo fica mais difícil. Mas se a gente está unido num caminho só, onde Ele uniu, nem o homem separa, a gente pode não ter nada, mas Ele nos basta. Assim como para José. E ele virou para os irmãos e disse exatamente isso. Vocês acham que eu sou Deus? Tipo, para me vingar de vocês? Eu vou julgar vocês agora e vou decretar? Eu não sou Deus. Eu entendi a minha missão. E a minha missão não era salvar a minha família. Era salvar muitos, era a nação. Porque quando o povo dele foi para lá, tinha 2 anos de escassez, ainda faltavam 5 para os 7 anos acabarem. E a escassez não era só para o povo dele, era para toda a vizinhança e inclusive para o povo egípcio, que começou a não ter dinheiro e aí ter que fazer permuta com aquilo que eles tinham, os animais. Acabou os animais, eles não tinham mais nada, mas tinham as terras e tinham eles. Eles viraram escravos. Eles, egípcios, viraram escravos do rei. E o rei ficou o cara mais poderoso. Mas o que acontece depois de tudo isso? Acaba os 7 anos. Né? A Cida, construindo uma casa na rocha em união, em uma só fé, em um só e único Deus Altíssimo. Amém. Amiga. Exatamente isso. Essa casa ninguém derruba. Porque essa é uma casa invisível. Né? Quando a gente pensa em uma casa, ou vou virar e falar, quando a gente pensa em oração, preciso ir no templo orar. Quem disse que você precisa de um templo para orar ou de um tempo para orar? Você pode estar com Deus no seu templo, o que Ele te deu, e você constrói as paredes deste templo, ou seja, proteção externa, proteção interna, segundo as ordens que Jesus deixou para o Espírito Santo. Cuide de tudo e de todos os meus que o meu Pai me deu até a minha volta. Não que congregar não seja importante, mas a gente fortalece. Sem dúvida, mas a gente precisa entender que a intimidade com o Senhor não está restrita a locais e pessoas, né? Mas sim a você e Deus no secreto, né? É ali que tudo começa, né? E aí isso é de dentro para fora, isso se estende para viver em comunhão, né? Com outras pessoas que também nasceram de novo, porque reconhecem Jesus como Messias, né? E receberam o sopro do Espírito Santo, certo? Eu costumo usar muito uma palavra que ele deu pra gente um monte de vezes, pra gente gravar mesmo, João 21. O congregar é aquela rede que depois de passar uma noite inteira não pegou nada, e Jesus fala, joga do lado direito, e ela tem que ser puxada por todos com muita força, quase não conseguindo puxar, e no final ele coloca aquele número estratégico que a gente ainda vai descobrir por que eles colocaram lá,
que tinham 153 peixes grandes e mesmo assim a rede não arrebentou. Por quê? Essa é a rede que Deus quer. Essa é a rede que Jesus virou para Pedro e perguntou para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes, para curar Pedro das 3 vezes que ele tinha negado ele antes de ser crucificado. Se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Ele não disse monta um ministério, monta uma congregação. Isso veio depois. Ele disse cuide das minhas ovelhas, porque Jesus veio bater de frente com os fariseus, aqueles que não queriam que o Messias viesse, porque daí para frente eles não iam ter mais arrecadação e prestígio, porque não precisava mais receber nada, não precisava mais de ofertas, não precisava, porque o Cordeiro único foi dado por Deus. Sim. O sangue foi derramado, o pecado já estava perdoado para aqueles que virassem para ele, se arrependessem verdadeiramente e pedissem: Senhor, Jesus, só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida para a nossa vida eterna junto com o Pai. Porque as instituições, elas são válidas quando cumprem a função de proteger o povo de Deus, de ter um local para que a gente possa cultuar em conjunto, sabe? Para projetos a favor do cuidado com as ovelhas, principalmente as viúvas e os órfãos. Sim. Ocorre quando essas instituições perdem a essência, né? Aí perde também a função. Então, assim, aqui é muito mais uma crítica a você realmente fazer as coisas com propósito, com a direção de Deus, dentro da palavra. Independente se você está cultuando em casa, numa praça, pela internet, como a gente está aqui, entendeu? Ou se você está dentro de uma organização, sabe? A gente realmente voltar às raízes, sabe? Voltar àquilo que... A igreja primitiva. Isso, aquilo que Jesus plantou, né? Não só no Novo Testamento, né? Mas desde essa época que a gente acabou de ler a história de José, entendeu? Que ver todas as estratégias de Deus para cuidar do seu povo, né? E eles valorizando, a gente tem que ficar junto, né? Temos nossas diferenças, né? Tem as tretas de família, mas o Senhor estabelece o perdão, né? Ele movimenta, ele escolhe, ele não escolheu José à toa. E você vê a bênção de Jacó? José, não, pai, é esse. Eu sei. Por quê? Jacó era quem? Ele era o mais novo. E ele foi soberano sobre o irmão mais velho, que perdeu porque trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha com fome. Não, era a mesma coisa. Tá. Então, a gente fala lentilha, nem sabe se é isso, mas é um prato de comida, né? Ele era... um caçava... Isso. E o outro era agricultor. Então, eventualmente, naquela época, tinha alguma coisa que se fazia uma sopa, né? Ponto. Provavelmente seja isso, porque tem várias traduções. Em várias traduções, algumas mais robustas, tem mais detalhes, né? Bom, essa é uma das histórias da Bíblia, como eu já disse milhões de vezes, que eu mais amo, né? Que apesar do sufoco tem um final meio feliz, né? E tal. Tem me tocado muito esses dias. Eu estava ansiosa para conseguir ler. Não sei agora qual vai ser a direção do Senhor, se Ele quer que a gente continue por Êxodo ou não, ou se Ele vai para outro livro, mas em oração Ele, né? Espero que Ele responda. Ele sempre responde.
né? Não, às vezes ele fica quieto. Aí né? é pra gente ficar quieto também. Exato. Então, é que eu não gosto de falar, não, Deus vai fazer isso. Não, quem sou eu para dizer o que ele vai fazer, né? Não, mas ele sempre direciona. É isso. A gente está aqui para te servir, Pai. Exato. Então, obrigada pelo tempo de vocês, por compartilhar esse momento com a gente. Espero que a gente, através dessas leituras, espero que a gente esteja fazendo um bom papel de Deus para vocês também, porque vocês estão fazendo para nós, né? E Deus abençoe. Até a próxima. Até quando Ele nos permitir nos direcionar, né? Então fiquem com Deus, com as bênçãos e a graça de Jesus e com a proteção do Espírito Santo e até a próxima. Até.